Ajudei o meu pai a trair a minha mãe. Hoje em dia minha mãe não fala comigo e não, eu não me arrependo disso. Vocês acham que é só mulher que tem dependência emocional em homem? Pois eu vou contar pra vocês como é quando um homem tem dependência em uma mulher. O meu pai, ele casou com a minha mãe quando eles eram muito, muito novinhos mesmo, sabe? E o meu pai, ele sempre foi muito apaixonado pela minha mãe. Nossa, eu tenho até uma tia que ela conta que o meu pai sempre foi louco pela minha mãe. A minha mãe, por outro lado, meio que ela só ficou com o meu pai por conta daquilo que ele podia oferecer pra ela. Não é que ela realmente gostasse dele, mas foram casados aí por muitos anos. Só que nesses anos, a minha mãe, ela traiu o meu pai com vários homens diferentes, várias vezes. E o meu pai sempre descobria. Só que o meu pai, pra vocês terem noção de como era, como meu pai gostava da minha mãe, é que o meu pai descobria que a minha mãe estava traindo ele, a minha mãe dava um jeito de fazer aquilo ser culpa do meu pai, e quando a gente viu, meu pai estava pedindo desculpa para minha mãe por ter descoberto que ela estava traindo ele. Então, assim, a minha mãe traiu meu pai com vários homens, e meu pai descobria e perdoava, e voltava. E parecia que cada vez mais ele tinha medo de perder minha mãe, então ele aceitava tudo, sabe? Só que o meu pai, ele sofria muito, porque o meu pai realmente gostava muito da minha mãe. Então, cada traição que ele pegava, ele sofria demais, mas mesmo assim ele estava lá, ele não conseguia se separar dela. E o meu pai, sabe, ele era um paizão. Ele era maravilhoso, assim, não tinha o que reclamar dele. Só que quando eu era criança, eu não tinha muita noção que acontecia isso, né? Eu até vi umas brigas, umas discussões, mas eu não tinha noção do que significava. Só que quando eu comecei a entrar ali na fase da adolescência, ficar adulta, que eu fui compreendendo tudo e que eu fui me lembrando de coisas que eu via quando eu era criança, foi quando eu entendi o quanto a minha mãe fazia mal pro meu pai. Até que numa dessas, quem acabou descobrindo uma traição da minha mãe foi eu. E eu fui e briguei com ela, né? Falei que não era pra ela, que era pra ela parar de fazer aquilo. Que se ela não queria estar casada com meu pai, se ela queria viver uma vida de solteira, que tava tudo bem, mas que era pra ela deixar ele. E ela disse que não era pra me meter, porque a vida era dela e tudo, não sei o quê. Meu pai descobriu essa traição, meu pai ficou muito mal. Essa foi uma traição, assim, em que meu pai, inclusive, tentou tirar a própria vida. E aquilo me deixou muito mal. E eu tentava convencer ele de todas as formas possíveis para que ele deixasse a minha mãe, mas ele não conseguia se libertar. E acho que no meu pai, na cabeça dele, ele tinha a seguinte questão, que se ele deixasse a minha mãe, nenhuma outra mulher jamais olharia pra ele. Porque ele não se achava um cara bonito, ele não se achava um cara que era digno de ter uma mulher boa realmente. E assim, por mais que a minha mãe sempre fosse uma mãe presente, mas o que ela fazia com meu pai me magoava muito, me deixava muito mal. Até que quando eu já estava ali na fase adulta, eu comecei a estudar, né? Entrei pra faculdade. E um dia o meu pai foi me deixar na faculdade porque estava chovendo muito. Eu costumava ir de ônibus, tudo, mas como esse dia estava chovendo demais, meu pai pegou o carro e foi me deixar até a faculdade. E nisso, quando eu cheguei, uma amiga minha também estava chegando junto comigo ao mesmo tempo. Daí ela veio, falou comigo, apresentei ela pro meu pai.